Loratil é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e o farmacêutico. Leia a bula. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use este medicamento em caso de tosse com secreção e em crianças menores de 2 anos de idade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite, úlcera do estômago ou suspeita de dengue e catapora. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use com outros medicamentos que contenham paracetamol com álcool ou em caso de doença grave do fígado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Xarope 44 é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Xarope 44 é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Xarope 44 é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia a bula. Vaporub. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Vicipirena. Não use junto com outros medicamentos que contenham paracetamol com álcool ou em caso de doença grave do fígado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. O medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Você novo, de novo. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite, úlcera do estômago ou suspeita de dengue e catapora. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. É contraindicado em casos de suspeita de dengue. É contraindicado em casos de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não tome medicamento algum sem orientação médica. Não tome medicamento algum sem orientação médica. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite, úlcera do estômago ou suspeita de dengue e catapora. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de... Esse medicamento é contraindicado no caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.